Miriam também. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Podemos dar início? Alguém pode dar um ok aí? Beleza, professor. A gente pode começar. Então, vamos lá, né? A aula passada a gente fez uma revisãozinha lá da prova, do que a gente tinha feito as questões e falado só uma introdução aí da parte de sistemas operacionais aí. Então, hoje a gente vai conhecer aí, né, falar mais um pouquinho aí alguns dos conceitos básicos dos sistemas operacionais, né, dos modernos e também de como surgiu, né, essa questão aí e a evolução dos sistemas também, né. Então a gente viu aí lá no slide da aula passada que o sistema operacional ele tem o quê? A finalidade de ser né, uma camada abstrata entre nós, os utilizadores, e o computador. Ele vai fazer essa ponte, então, né, interagindo para que a gente consiga fazer a utilização, né, dos recursos computacionais, sendo os recursos tanto a nível de hardware, tá, quanto de software aí. Porque um computador ou qualquer dispositivo eletrônico sem um sistema operacional mínimo ali, tá, ele não vai servir para nada praticamente, né? Vai ser só um conjunto de componentes eletrônicos, mas não vai ter nenhuma funcionalidade aí, tá? Então vamos lá, ó. Pegando esse conceito básico ali, um sistema operacional, por mais complexo que possa parecer, é apenas um conjunto de rotinas executados pelo processador, né, de forma semelhante aos programas que nós fazemos então. Então, o sistema operacional teve o quê? Um programador, né, uma equipe de programadores que fizeram aí todas essas funções, né, que são disponíveis para a gente. É lógico, é um outro nível de programação, né, já é uma programação que envolve aí um conhecimento maior na questão do hardware, né, que está sendo utilizado, é bem mais complexo, tá? Se a gente for comparar com um sistema de estoque, um sistema acadêmico e assim por diante. Mas ele não deixa de ser programado por alguém, né? Alguém tem que ir lá e escrever esse sistema aí para que ele possa funcionar. Temos, né, sistemas específicos para hardwares específicos também. A gente fala assim, tanto a nível de computadores, né, quanto de outros dispositivos. A gente pode verificar hoje aí, né, o que acontece. Nos nossos equipamentos, os PCs, né, os microcomputadores, a gente pode aí rodar sistemas Linux,
Windows, né, outros sistemas aí, o macOS, mas depende da arquitetura, né? A gente tem sistemas operacionais para arquiteturas diferentes. Então, o que seriam essas arquiteturas, né? Os tipos de processadores com outras funcionalidades. Hoje a gente se fala bastante internet das coisas, né? E IoT, né? Que seria aí um sistema bem mais simplificado, mas que funcionaria para conectar tudo na internet, né? Qualquer dispositivo que tenha conexão de rede. Então, todos os sistemas, na verdade, a gente tem que ter, né, a premissa que ele vai fazer o quê? A interação, né, entre máquina e as pessoas aí, tá? Então, o sistema operacional, ele faz essa interação entre o equipamento que a gente está utilizando e, né, aquilo que ele é proposto, né? Todo sistema operacional, ele tem as suas peculiaridades aí, as suas funcionalidades. Alguns, né, a gente pode verificar que são básicas, né, que a maioria vai ter, mas outros podem estar disponíveis só em um ou de outro fabricante. Hoje a gente pode falar, né, bastante que os sistemas operacionais, então, eles podem ser classificados em, né, open source ou de código aberto, né, onde você pode utilizá-lo sem pagar nada, ou você também pode baixar o código-fonte e estudá-lo, né, como é que ele foi feito, tá? Outros são, a gente fala, proprietários, né, que você paga uma licença de uso, né, você não é dono do sistema, você não compra o sistema, você só paga uma licença de uso, e aí o fabricante que vai determinar como essa licença vai funcionar, né? Se a versão vai ter alguma especificação, a questão de suporte de hardware, né? Nós temos versões aí de Windows Server que tem limite de processadores físicos, né? Que ele suporta, limite de memória RAM, né? Limite de armazenamento de disco e assim por diante. Aí alguns outros sistemas já não têm essa, né, essa particularidade aí, né? Principalmente os sistemas open source, né? Vamos citar aí o Linux, todas as suas variantes, BSB e assim por diante, né? Onde você pode realmente ver o que está acontecendo, né? Você ir lá, abrir o código-fonte e estudar como que um sistema operacional deve trabalhar, né? Interagir aí, tá? Então, lembrando, né? Sempre bater nessa tecla aí, o sistema operacional, ele vai fazer aí o quê? Uma camada de abstração entre nós, usuários, e aquele hardware que está sendo utilizado ali. Então, a gente pode, né, segundo as literaturas aí da área, os sistemas operacionais eles vão ter duas funções distintas, né, que a gente pode resumir da seguinte forma, né? A facilidade de acesso aos recursos do sistema, tá? Então, o próprio sistema operacional, ele vai ser responsável por identificar os componentes eletrônicos, né? Então, ali as unidades DVD, CD, o tipo de monitor, qual resolução que o monitor vai suportar, quanto de RAM que o equipamento vai ter, qual impressora que ele consegue mandar informações, né? Então, tudo aquilo de hardware, o sistema operacional, ele tem que ser capaz de identificar de forma nativa, ou se não com o driver, né, do fabricante, no caso, e gerenciar esses recursos, né? Porque não adianta nada lá você ter uma placa de vídeo lá super poderosa para jogo, mas seu sistema operacional não reconhece ela.
Então, ele não vai utilizar aquela placa, né? Não vai ter como você aproveitar os recursos daquela placa, tá? Então, o sistema operacional ele vai ter que interagir controlando ali, né, aquele hardware ali. E igual eu falei, quando no caso o próprio SO não detecta o driver correto, né, para aquele sistema operacional, você tem que buscar do fabricante, né, o driver para que você possa usufruir de todas as funcionalidades aí do seu hardware, tá? E a gente imagina assim, né, a complexidade que é o sistema operacional, ele identificar, tá, os tipos de processador, né, porque tem algumas diferenças aí da forma de trabalho, quanto de memória você tem para que possa ser distribuída entre o próprio SO que vai utilizar e as aplicações, né, e nós temos o que, né, infinitas marcas aí no mercado, né, vamos dizer assim, processadores nós temos praticamente a AMD e Intel que são que dominam o mercado. A gente só falando em processador, mas em marcas de memória, marcas, né, de placa de vídeo, e chipsets e HDs e outros dispositivos, né? Então, ele vai ter que saber lidar com todos esses dispositivos aí, né? E, basicamente, cada equipamento, a não ser aqueles que são feitos em escala, né, industrial, um é diferente do outro. Tá? Por quê? Porque mudando um componente lá dentro, uma mínima, né, placa, um chipset, aquele sistema operacional já tem que se adaptar, né? Tanto é que no Windows, se você mudar, se não me engano, mais de 3 componentes do hardware, ele pede para ser ativado de novo. Mas daí é questão de licenciamento da Microsoft. Mas só para a gente ver o nível de complexidade quando a gente se fala que o sistema operacional ele vai ter que gerenciar esses recursos de hardware aí, tá? O que mais que a gente vai ter aí relacionados às funções aí do nosso sistema? O compartilhamento ali, ó, de recursos, tá, né, de forma organizada e protegida. Então, além de ele identificar o hardware, tá, que está sendo rodado ali, aquele sistema operacional, ele vai ter que organizar como que ele vai poder, o que distribuir aqueles recursos de forma correta, né? E dar uma proteção. Ah, mas o que é isso, né? Proteger. A gente sabe que o recurso do hardware é limitado, vamos dizer assim, num disco rígido ou num pendrive, né, que é menor aí. Você tem o pendrive lá, ele tem 16 gigas. O sistema operacional ele vai ter que verificar o quê? Que aquele pendrive tem os 16 gigas e que você não vai poder gravar mais do que 16 gigas, porque você, né, você não pode ultrapassar o limite daquele dispositivo. É a mesma coisa o processador, né? Ele vai trabalhar numa frequência. O sistema operacional não vai exigir que ele trabalhe numa frequência maior, né? Não tem nem como, tá? Da mesma maneira, você tem uma pasta lá compartilhada para determinado usuário e para outro de outro setor não vai ser visível. Ele tem que fazer, né, esta proteção, essa organização, quem pode ter acesso ou não. Então, tudo isso cabe ao sistema operacional. Além da parte física ali, né, que seria o próprio hardware, ele tem que organizar as partes lógicas, né? Então, a questão de compartilhamentos, de o que pode ser feito ou não, né? Quem pode, por exemplo, quando nós colocamos a nível de usuário, e assim por diante, tá? Então, por isso que o sistema operacional ele é um dos elementos, né, de suma importância ali. Se ele falhar,
pode comprometer aí todo o funcionamento daquele teu equipamento, tá? Sendo um computador, um smartphone, uma Smart TV. Hoje a gente vê, né, até alguns veículos estão colocando sistemas operacionais embarcados aí para controle. Imagine, né? Então a gente tem que, os programadores aí, quem faz esses sistemas, tem que pensar muito, porque ali pode ocorrer, né, um bug ali, um problema e causar, aí fala assim, né, a morte de alguém. Vamos citar um exemplo, né, que hoje a questão desses noticiários, aqueles equipamentos de UTI, né, ali tem um sistema operacional que roda para controlar todas as funções, né, vitais ali dos pacientes. E esse hardware ali, né, é controlado o quê? Por um sistema e uma aplicação juntamente. Imagine lá se trava, né, o sistema operacional do respirador lá da máquina da UTI. Babau, né? Já era. Tá, então a gente tem que, né, ver aí também o nível de criticidade dos sistemas operacionais, né? Aqueles que nunca podem apresentar problemas, né? Ah, professor, mas então existe um sistema perfeito? Não, não existe, né? Sempre vai ter alguma falha de segurança, algum problema, mas dependendo da criticidade, aquele sistema tem que ser muito bem feito, né? Muito bem estruturado para que não aconteça nenhum problema, assim, aonde pode ocasionar, né, não só a perda às vezes do equipamento, da informação, mas perda de vidas também. Então a gente tem que verificar aí certinho, dependendo da área que você for atuar, né, se aquele sistema é compatível, né, ele suporta aí essa parte de organização, de proteção de forma correta, né? Isso eu falei um exemplo só desses equipamentos médicos aí, né? Então, são essas as duas, né, funções básicas aí que, né, as literaturas falam a respeito dos sistemas operacionais, né, que seria a facilidade que ele vai prover o acesso dos recursos para a gente, né? Então, a gente pode simplesmente utilizar os recursos de hardware e ele vai gerenciar isso daí para a gente de forma correta, né? E a parte aí de organização desses dispositivos, do que pode ser e não ser feito, né? E a proteção de recursos aí, tá? Só para a gente ter uma noção aí, como que os sistemas operacionais evoluíram com o tempo. Então, os sistemas operacionais, eles foram originados aí pela necessidade dessa interação, né, dos equipamentos ficarem mais fáceis de serem utilizados, equipamentos eletrônicos, tá? E é lógico, né, os sistemas operacionais, eles vão se modernizando conforme a evolução dos equipamentos, tá? E acompanha, tá, a evolução tecnológica, né? Porque não adianta você ter um sistema operacional também super, hiper avançado, sendo que, né, você não tem um hardware que vai tirar proveito disso. Então, isso daí é um dos outros fatores aí também que nós temos, né, quando se fala em sistemas operacionais aí, tá? Então vamos lá, só para a gente conhecer um pouquinho aí, na época, né, olha lá, né, nós novamente na época da guerra, né? A gente falou da rede lá, lembra, na época da guerra, e os sistemas operacionais ali, vocês já devem ter ouvido falar da máquina Enigma, né? Que os ingleses estavam tentando decifrar o código secreto dos alemães lá. Então, como era, né, uma tecnologia ali até então, né, muito avançada para a época, os
os ingleses eles queriam, né, usar aí os computadores que eram só feitos, né, utilizando ali válvulas e um tipo, né, bem falar primário de processamento, era necessário ter essa interação de uma forma mais amigável, porque era tudo programado via cabos, né? Você ligava uma válvula com outra e aquele negócio que a gente tinha falado. Só quem construiu, né, o engenheiro que construiu aquele computador e que ia conseguir operar ele. Mas ele era, vamos dizer assim, né, um engenheiro responsável por criar. Às vezes ele não era tão bom na parte de programar o próprio equipamento. Por isso que ali, né, já começou-se a pensar, né, e dar início aí ao desenvolvimento desses pequenos sistemas. A Marinha ali dos Estados Unidos, né, através da IBM, né, também começou a analisar essas informações e fala, né, a gente tem que mudar esse conceito, né? A gente não pode ficar aí colocando, né, cabo para cá, cabo para lá e dependendo você poderia ter problema de ligação de um cabo do outro, ligar no relé errado, numa válvula errada e você perder todo o seu trabalho. Então era necessário ter aí essa interação como, né, nós temos hoje aí, tá? Então isso daí já começou a ser pensado lá na Segunda Guerra Mundial ali, tá? E o primeiro bug de computador surgiu ali no primeiro erro que foi relatado, foi em 1945. Então, por quê, né? Lógico, como a gente fala, né? Errar é humano. Então, não tem como fugir essa regra, né? Alguém que escreveu alguma rotina, né? E de forma errônea ali, às vezes, intencional ou não, e alguém foi lá e descobriu e isso foi constatado, né, em 1945, tá? Em 1946, com o ENIAC ali, né, um dos grandes computadores da época ali, só para a gente ter noção, né, o peso deles, 28 toneladas. Hoje, o nosso smartphone aí, que não pesa nada, tem uma capacidade, né, infinitamente maior do que um computador daquela época que pesava 28 toneladas e não tinha quase nenhuma interação. Então, os engenheiros tinham que projetar uma forma de uma interação maior aí, tá? Por quê? Lembra quando eu falo para vocês, ah, a programação, a interação antigamente, né, era igual essas figuras aí, ó. A gente tem o ENIAC aí, né, acima. Então, aqueles cabos ali que a gente pode verificar é onde o pessoal utilizava para fazer os cálculos matemáticos, né, para chegar à resolução de um problema. Então, cada fio ali que era conectado, né, era uma função que aquele computador ia executar. Então, tinham quilômetros e quilômetros de cabo aí, né? Olha o tamanho da sala que um único computador utilizava ali de espaço, né, para poder ser operacionalizado. E aí você imagine também o calor que não devia ser, porque se são, né, tinha ali 15 mil válvulas, né, para quem conhece o que é uma válvula, né, vamos comparar com a lâmpada incandescente aí, tá? Numa sala e você ligando e desligando aquilo ali, era bem rudimentar, mas no princípio funcionou, tá? Por isso, né, que veio essa discussão, nessa necessidade de criar os sistemas para que possa, né, ter uma interação melhor aí entre o homem e a máquina. Aí veio o quê? Um cara chamado, né,
John von Neumann, tá? Ele propôs a arquitetura de von Neumann. O que era essa arquitetura aí? Então, ele falou que para um equipamento funcionar de forma eficiente, né, ele teria que ter 3 características, que era o quê? Fazer a codificação das instruções, né, e serem armazenadas na memória do computador. Porque antigamente, se você desligasse o equipamento lá, o ENIAC lá, ou qualquer um outro, você perdia tudo que você tinha feito, né? Não tinha como você armazenar informações. Então, toda vez que você tivesse um problema, tivesse que desligar ou religá-lo, né, você tinha que começar do zero os procedimentos, tá? Porque não tinha como armazenar essas codificações. E o que mais ali? Armazenar as instruções necessárias na execução de tarefas, tá? Por quê? Você poderia, né, além de armazenar as instruções, armazenar as informações para que você continuasse em um determinado ponto, né, para que você conseguisse fazer ali, ó, a busca das instruções. Então, você tinha que ter uma forma de codificar, armazenar e buscar essas instruções para que o computador pudesse ser mais, assim, ter uma utilização mais eficiente, né? Ter o propósito que a gente conhece atualmente aí. E no começo ele utilizava ali os cartões perfurados, né? Não utilizava ainda a parte que nós temos hoje, os discos rígidos, né, as memórias flashes, porque não existia tecnologia até então. Então, seriam cartões perfurados que iam fazer né, a codificação das instruções e armazenar. Então, os equipamentos eles conseguiam fazer a leitura desses cartões aí e onde eram, né, inseridos os programas na época lá, né, para fazer essa interação aí, mas o von Neumann, né, com essa arquitetura que ele criou, foi o que revolucionou aí a utilização dos equipamentos aí, tá? Em 1947, aí que a gente começou, né, aos conceitos de usar, né, o cartão perfurado para fita, né, as fitas magnéticas aí. Então já começou a melhorar ali a questão de agilidade, né? Então saímos do cartão perfurado e fomos para as fitas aí, tá? O que mais que nós temos aí interessante aqui? Só está falando, né, para a gente ter noção aí dos outros, das outras evoluções que houve nesse período histórico aqui, né, uma versão mais atualizada já, né, do ENIAC, agora era o UNIVAC, ó, aqui nós temos, né, aquelas fitas já magnéticas, então as informações estavam sendo armazenadas aqui, né, e lidas. Então, né, a gente se comparar aquelas primeiras imagens lá que nós vimos, né, aqui já teve um grande salto, né, onde as informações poderiam ser, né, armazenadas, lidas, tá? E utilizando a arquitetura ali de von Neumann, né? Em 1952, a IBM começou, né, a introduzir ali os seus primeiros computadores, tá? Utilizando aí já memórias, né, com núcleo de ferro ali, tá? E em 53 foram aí comercializados, né, os primeiros IBMs, né, mas só para falar assim, né, governos e grandes corporações, só para a gente ter ideia, né. Em 53 foram vendidas 19, né, unidades ali, a partir, né, de 53, ó, em 3 anos. Então, imagine quanto que não custava um computador, né, naquela época lá, tá?
Então, não era, né, um artigo que qualquer um poderia ter. Ainda não tinha, né, a IBM não tinha lançado os microcomputadores, né? Então, só computadores para as grandes corporações aí. Em 1954, começou aí a gente fala assim, né, o que a gente conhece, o nosso processo de hoje de transistores, né, de criação dos transistores, né, isso que proporcionou que a né, miniaturizar os computadores, né. Isso então, a gente começou com diminuir o tamanho dos equipamentos. Aí aqui tem aquela, né, velha história lá que o pessoal fala, né, que foi na mesma época daquele incidente que caiu a nave alienígena em Roswell lá, em alguma coisa assim, né? Falam que aí que pegaram um transistor, fizeram engenharia reversa e conseguiram miniaturizar tudo, né? Mas são as teorias da conspiração, né? Depois surgiu aí, ó, as primeiras linguagens de compilação, né, o Fortran, que é utilizado até hoje, né, na parte principalmente de engenharia. Então, isso já proporcionou, né, o surgimento das linguagens de programação aí, tá? A parte legal também, né, para quem gosta, o primeiro jogo foi criado, né, em 1958 aqui, um jogo de tênis simples, né, utilizando um osciloscópio, na verdade, não era nenhum um tipo do computador analógico aí. Então o pessoal já começava, né, a pensar aí em jogar desde da época de 58 lá. Aí depois que surgiu o Fortran lá como linguagem de programação, né, vieram as outras aí, são todas, né, linguagens, a gente fala assim, que foram muito utilizadas até a década de 90, principalmente a Fortran ainda se é utilizado. O COBOL também é uma linguagem extremamente eficiente, mas deixou de ser utilizado aí, apesar que hoje procuram-se muito profissionais nessa área da linguagem COBOL aí, né? Porque a gente fala assim, quem conhecia já está morrendo ou morreu e pouca gente consegue dar suporte nesses sistemas que foram feitos aí, né, em COBOL aí, tá? O que mais que a gente tem de interessante aí, né, na parte de sistemas aí, tá? Começou aí a surgir na época de 60, né, os primeiros sistemas contábeis, né, voltados aí para a área contábil, tá? Então, né, feito aí em COBOL, a gente começando a ver a interação, né, de uma forma mais eficiente entre os equipamentos e aí, né, os sistemas operacionais aí. Que nós temos a seguir aí, né, seguindo o nosso curso aí, ó. Para quem acha que o mouse, né, é um componente que foi feito na década aí de 80, 90, né, se engana, ó. Ele foi desenvolvido pela Xerox, né? A gente fala assim, Xerox é máquina de equipamento de Xerox, né? Fotocópia não. Ela é uma empresa que tem, né, um dos maiores desenvolvimentos de produtos eletrônicos no mundo, né? Os laboratórios da Xerox são famosos por possuírem diversas patentes de dispositivos aí. Então foram eles que criaram né, o primeiro mouse aí, tá? E em 1967 começou-se a utilizar os discos, né, os disquetes. Vocês nunca utilizaram, né, mas isso aqui é um disquete, tá, onde tornava-se, né, possível a gente levar a informação de um equipamento para outro que não estivesse ligado em rede ou de um ambiente para o outro, né? Então esse daqui é um dos pais do nosso pendrive hoje aí.
os disquetes aí, tá? A capacidade de 5 MB, né? 5 MB hoje não dá para praticamente nada aí, né? Em 76, o Steve Jobs começou a criar, né, o seu império aí, né, com os computadores da Apple e conseguiu, né, criar um sistema operacional aí já mais interativo, né, onde as pessoas conseguiam, né, não precisava ser nenhum estudante, uma pessoa que tivesse um conhecimento maior na área computacional conseguisse utilizar. Então aí começou-se ao que a popularizar os equipamentos, né, os PCs, justamente com a facilidade que os sistemas operacionais desenvolvidos aí principalmente pela Apple, né, conseguiam colocar no mercado. A IBM tinha o dele também, mas, né, não era tão interativo aí quanto a da Apple, né? A Apple foi uma evolução muito grande aí, tá? Mas, né, logo em seguida veio a Microsoft aí também para entrar nessa briga, né, de sistemas operacionais aí, né? A Microsoft foi lá, comprou os direitos do DOS, né, que era de uma outra empresa, e prometeu para a IBM que ele iria fazer um sistema operacional de fácil utilização, barato, e fez uma parceria com a IBM. Todos os sistemas, todas as máquinas da IBM passaram a utilizar o sistema da Microsoft, né, na época o Microsoft DOS, porque a IBM tinha mas não era nada interativo. Ela utilizou os sistemas da Microsoft até um bom período e depois ela criou o seu próprio sistema, o OS/2, né, o WARP, que nós chamamos. Mas também não foi muito para frente porque ele não tinha uma interação muito boa com o equipamento, né, e acabou ficando realmente no mercado, né, a Apple com o seu sistema operacional e a própria Microsoft aí, tá? E o grande, né, a gente fala assim, divisor de águas aí, até antes, quando a gente se fala assim dos sistemas, nem sempre foi gráfico, né, como nós temos hoje. Hoje é tudo gráfico aí o sistema operacional, ou touchscreen, né, em alguns dispositivos, mas lembrando, né, no início eles eram utilizados ali, a gente viu lá no ENIAC, ligando cabos, né, entre as válvulas. Depois surgiram sistemas que você precisava digitar todos os comandos, né, não tinha ainda a interação com o mouse, era um sistema totalmente texto, né? Ele fala assim, a interação já melhorou do primeiro, mas ainda não era muito fácil, tá? Então, não atraía muitas pessoas. Mas aí, com a entrada do mercado da Microsoft, né, da Apple, que foram os dois grandes players aí que a gente fala, introduziram a funcionalidade gráfica nos sistemas e, com isso, a utilização do mouse também, né, que ajudou bastante. E houve essa interação aí, né, entre uma forma mais eficiente. Então, hoje, basta aí você ter o seu equipamento, você consegue interagir ele de uma forma bem fácil. Isso daí é um dos princípios lá do sistema, né? Controlar o hardware e ter essa interação aí. Durante aí essas próximas aulas a gente vai ver algumas particularidades de alguns sistemas, né? Principalmente os mais utilizados. Então, que seriam aí a Microsoft, que domina praticamente 90% dos computadores do mundo, né, quando a gente se fala em desktop, e os outros 10% vão estar divididos, né, entre os sistemas da Apple, né, os sistemas Linux e outros menores aí, tá? Mas só para a gente ter uma noção de que existem, né,
também outros sistemas, não só esses 3 que eu falei, mas nós temos uma quantidade muito grande de sistemas. Tudo vai depender para qual hardware ele vai ser utilizado. Mas o que importa realmente ali é a gente conhecer o princípio, né, a premissa do sistema, tá, pessoal? Sempre lembrar, né, fazer essa abstração entre aquele hardware e nós, né, para que a gente possa utilizar aquele equipamento de forma correta, porque, como eu falei, senão o equipamento só vai passar de um monte de transistor, né, e de componentes eletrônicos sem nenhuma finalidade. Igual quando você compra um computador aí, vem sem o sistema operacional. Se você não instalar um sistema operacional, você vai ficar olhando para ele para você e ninguém vai fazer nada. Então você tem que ir lá instalar um SO aí para que possa haver essa interação aí. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer algum comentário? Se quiserem falar alguma coisa, né, só liberar o microfone ali, ou se não pelo chat também, a gente responde aí para vocês. Tranquilo, professor. Beleza? Então tá, pessoal. Lembrando, né, a gente vai encerrar, mas quem for depois dar uma olhada nesses slides aí, que já está lá disponível no Classroom, tá? Se tiver alguma dúvida aí, podem me perguntar lá no grupo. Lembrando, né, podem mandar o e-mail também. Sem mais, né, nos vemos na próxima aula aí. Uma boa noite a todos.